Fala galera, tudo bem? Então, voltamos aqui para falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, né, e os seus desdobramentos, né? No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre o contexto em que os anos em que antecederam a Revolução de 1917, tá? Então hoje a gente volta para falar desse desfecho, né, de como chegamos ao processo revolucionário que marcou o século XX como um dos grandes acontecimentos. Então o ano de 1917 ele começa, né, com um clima de insatisfação geral, com o surgimento de várias agremiações políticas, onde vai se desenhando o processo revolucionário, principalmente pela miséria absoluta em que a população russa, enfrentava, nesses momentos em que antecederam o ano de 1917. Tá? Então o ano de 1917 marca dois processos revolucionários, né? Lembrem que no vídeo passado a gente discutia e falávamos um pouquinho sobre o surgimento de um dos partidos políticos na Rússia que marcou a história e que num determinado momento, no seu congresso em 1903, ele se dividiu, em dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques, que a gente falava naquele momento que seria importante. Agora eles vão aparecer como os grandes protagonistas desse processo revolucionário. Então, em 1917, nós temos dois movimentos revolucionários, um liderado pelos mencheviques em fevereiro, março de 1917, e um liderado pelos bolcheviques em outubro de 1917. Então, o movimento liderado pelos mencheviques, em 1917, ele vem justamente desse clima de instabilidade e insatisfação política e social que vinha se acumulando desde o início do século XX, o envolvimento da Rússia na corrida imperialista, na guerra contra o Japão e agora na entrada da Primeira Guerra Mundial, porque em 1914 a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial do lado da Entente. Isso vai significar uma reviravolta e um aumento dessa insatisfação de forma significativa para o país. Por quê? Porque a Rússia já vivia um clima e uma situação extremamente difícil. Então a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial significa uma pobreza ainda maior, um gasto excessivo em um conflito militar que vai impactar diretamente na vida da população. Além do mais, a Rússia vai viver derrotas constantes, vai ter o seu território invadido pelos alemães, e os soldados russos também enfrentavam uma condição desumana na frente de batalha, sem comida, sem armamento adequado, sem condições para enfrentar uma guerra. Os soldados russos morriam muito mais de frio e de fome do que propriamente pelo combate em si. Então isso foi gerando um clima enorme de insatisfação e foi piorando a situação até que em março, no início aí de fevereiro, fevereiro de 1917, lembrem que a Rússia tinha seguia um calendário um pouco diferente, por isso esse março e fevereiro, em início de março de 1917, os bolcheviques russos tomam o poder, vão liderar greves, vão aproveitar o clima de insatisfação que tomava conta do país e vão acabar destituindo o czar em um golpe de Estado, liderado então pelo Kerensky, apoiado pela burguesia russa nesse momento. Então a destituição do czar Nicolau II leva então o líder menchevique, ao Kerensky, ao governo russo, então instala-se o famoso governo provisório nesse momento. Mas o governo provisório não vai conseguir se sustentar por causa de duas grandes promessas que eles não cumprem. Assim que eles chegam ao poder, destituem o czar, eles então prometem essa mudança da situação, prometem resolver algumas questões russas nesse momento. Então é o que justamente não acontece. As grandes promessas eram a retirada da Rússia na guerra, a paz, e a redistribuição de algumas terras, que estava na mão principalmente daquela nobreza absolutista ainda, da nobreza do clero russo ainda, que concentrava boa parte das terras, então a população passava fome, não tinha terra para trabalhar. Então uma das grandes reivindicações dos russos era justamente a reforma agrária para terem onde trabalhar e também onde produzirem alimento. Então as duas coisas que não acontecem com o governo provisório. A saída da guerra, por quê?
porque os burgueses russos viam a guerra com um grande interesse econômico. Então não queriam que a Rússia saísse da guerra, queriam a permanência porque era mais lucrativo. E outro promessa não cumprida foi justamente a distribuição das terras, o processo da reforma agrária, que era a maior insatisfação da população. Então esses dois elementos, né, essas duas promessas não cumpridas, vai fazer com que os mencheviques não consigam se sustentar no poder e a revolução menchevique, o governo provisório, dure, né, pouquíssimo tempo. E aí os sovietes, que vão ser os órgãos criados lá, né, nesse clima de insatisfação, continuam fazendo o seu trabalho político de influência sobre a população, organizando a população em pequenos grupos políticos, e isso vai acabar, né, levando a um segundo processo revolucionário. Também aproveitando, né, dos feitos dos mencheviques no poder foi a anistia. Então aqueles velhos líderes políticos, agitadores políticos que tinham sido expulsos da Rússia, né, desde o início do século XX, tiveram o direito de retornar ao país. E um desses caras que retorna ao país nesse momento, então, é o Lenin, que vai ser um dos grandes líderes da Revolução Russa e líder dos bolcheviques. Assim que ele retorna à Rússia, né, depois da Revolução Menchevique, o Lenin publica um livro que vai marcar o momento da Revolução Russa, que é um livro chamado Teses de Abril, né? Um texto chamado Teses de Abril, aonde ele vai defender a paz imediata, né? A retirada da Rússia, né? de forma efetiva da guerra e também, né? a distribuição das terras, tá? Para os russos terem onde trabalhar e produzir o seu alimento. Então, a partir desse livro, né, desses escritos do Lenin, vai vir os grandes lemas da Revolução Russa. Todo o poder aos sovietes, né, ele vai defender essa ideia da organização da população para que ela discutam seus problemas, se organizem e lutem, né, pelas melhorias de condição de vida e também a distribuição de terra para as pessoas terem onde trabalhar e produzir o seu alimento. Então, os grandes lemas da Revolução Russa é todo o poder aos sovietes e paz, pão e terra. Paz, saída da Rússia da guerra, retirada da Rússia da guerra. Terra, para que as pessoas tenham onde trabalhar. E pão, pela fome, pela situação em que eles viviam. Né? Então, nesse clima de instabilidade, voltando ao país, sendo uma grande liderança política, em novembro, né, de 1917, outubro, né, do nosso calendário oficial, os bolcheviques destituem o governo provisório e assumem o poder, chefiados então pelo Lenin, tá, que vai governar a Rússia então entre 1917 até 1924, quando ele acaba falecendo, acaba morrendo. Os bolcheviques institucionalizaram os sovietes como grandes órgãos do governo a tomar as medidas, né, as decisões políticas, fizeram a reforma agrária, nacionalizaram os bancos, as indústrias, as prisões e mais tarde ainda, né, como dentro do processo revolucionário, acabaram executando a família real, né, a família do Nicolau II, a filha, o Nicolau, a mulher e os 3 filhos, para que não houvesse um processo de contra-reforma nesse sentido. Então a Revolução Russa é uma revolução mais radical, ela vai mais nas bases de reforma da sociedade russa a partir daí. Tá? Assim que os bolcheviques tomam o poder, isso não vai sair barato. Então eles vão ter sim uma resistência assim que tomam o poder em outubro. Tá? A resistência vem então dos mencheviques, que foram destituídos do poder, e também com a ajuda dos países capitalistas, que começavam a ver o processo revolucionário que estava acontecendo na Rússia, já com uma certa desconfiança e com certo medo de que essa revolução pudesse se expandir e chegar nos países capitalistas e aí provocar alguns problemas políticos nesse sentido. Então, logo que acontece a revolução em outubro de 1917, o Lenin vai enfrentar aquilo que fica marcado e conhecido como a Guerra Civil. De um lado, os bolcheviques e o Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, que vai ser um dos grandes líderes da Revolução junto com Lenin, e do outro lado, os burgueses, né, que representavam o exército, os bolcheviques, né, os russos brancos. Né? Então a Guerra Civil se dá
né, entre os próprios russos, de um lado o Exército Vermelho, do outro lado o Exército Branco, apoiado pelos países capitalistas, em especial França, Inglaterra, que era um país que tinha uma certa desconfiança maior com o que a Revolução Russa poderia provocar em seus países como desdobramento, se caso saísse da Rússia a partir daí. Durante o período da Guerra Civil, pessoal, o Lenin instala então aquilo que vai ficar conhecido como comunismo de guerra, aonde o governo vai passar a controlar toda a economia do país, né, centralizando principalmente a produção e eliminando a economia de mercado como forma de resolver a situação, né, que o país se enfrentava, né, a situação tão precária que a Rússia se encontrava aí no ano de 1917. A Guerra Civil termina em 1921 com a vitória, né, dos bolcheviques, com a vitória do Exército Branco, e a Rússia então vai sair desse conflito extremamente arrasada, né? Tanto pelo conflito externo que viveu durante a Primeira Guerra Mundial, que trouxe gigantescos e enormes prejuízos, né, econômicos, humanos para a Rússia, e depois aí são 4 anos basicamente de uma guerra civil entre os próprios russos, que teve como palco a própria Rússia. Então a destruição foi completa, né? A conta, quem pagou foi exatamente os russos. Então, quando acaba a Guerra Civil em 1921, a Rússia está em uma situação extremamente delicada, né? Um país onde tem, né, com esses intensos combates, agricultura, comércio, indústria estão completamente afetados. Desemprego, fome, insatisfação eram generalizados dentro do território russo, tá? Assim que acaba, né, então esse período da Guerra Civil, o Lenin então instala e cria a nova ordem econômica, a NEP, tá? Uma forma de tentar combater e tirar a Rússia dessa situação extremamente precária, dessa crise profunda social, política e econômica em que o país se encontrava, né? Então tentando reconstruir essa economia e o país, então ele cria então a NEP, a nova política econômica, tá? Essa NEP, ela combinava, galera, princípios socialistas e alguns elementos capitalistas, né? Então o Lenin vai adotar um planejamento estatal, vai permitir a liberdade de comércio, de salários, estimular a manufatura privada, tá? E reservou ao Estado o controle sobre as indústrias de base, setor elétrico, saúde, educação, comércio exterior e o sistema bancário, né? Então ele mescla alguns princípios do capitalismo e alguns princípios daquilo que era o socialismo, aquilo que da ideia de construir uma base para todos, né, para o desenvolvimento. A política de erradicação adapta também uma política de erradicação, do analfabetismo, fortalece a economia para depois se expandir. Esse era o grande objetivo do Lenin, então, nesse momento, a partir daí, tá? Então ele acreditava que a saída ou a chegada no socialismo, né, no comunismo, como era o sonho do Lenin, baseado nas ideias do Marx e do Engels, então era juntando nesse primeiro momento esses dois princípios para fortalecer a economia, então fazer essa transição para o socialismo a partir daí. Em 1922, galera, a Rússia e os territórios confederados da Sibéria, do Cáucaso, da Ucrânia vão se transformar então na famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, com o tempo, né, ao longo do século XX, outros países vão compondo essa república, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas oficialmente a União Soviética, a URSS, só nasce em 1922, a partir daí. No início em maio de 1923, o Lenin tem, né, então um derrame cerebral e começa a aparecer a sua saúde, que já começa a ficar debilitada. Em novembro, ele dita, né, o seu testamento, e nesse testamento algo chama a atenção, né, na história da União Soviética. Ele levanta no testamento, né, num determinado momento, pede para os russos tomarem cuidado com uma figura que se demonstrava extremamente autoritária e que poderia causar grandes problemas. Ele referia-se a Stalin. Então, durante, né, o seu testamento, ele vai fazer uma advertência. Cuidado com as ambições autoritárias desse sujeito,
tá? Em janeiro de 1924, Lenin acaba falecendo. E aí a disputa, começa então uma disputa muito intensa pelo poder da União Soviética. De um lado, o Stalin, que era o grande chefe do Partido Comunista, né, o secretário-geral, e do outro, um dos grandes líderes da Revolução Russa, que era o Trotsky, junto com o Lenin. Né? Então esses dois vão, né, disputar o poder, né, da União Soviética. De um lado, né, eram duas propostas de governo diferentes. De um lado, o Stalin, que acreditava na ideia de fortalecer primeiro a União Soviética para depois se expandir, e o Trotsky defendia a ideia de que não, deveremos manter a revolução permanente. Por quê? Porque naquele momento os russos tinham o apoio dos partidos trabalhadores da Inglaterra e da França. Então ele acreditava que aquele era o momento ideal para expandir os ideais da Revolução Russa e já levar a revolução para outros países europeus e, quiçá, para o mundo todo, né? Como era a ideia do Trotsky, era o sonho, né? A utopia do sonho desses líderes da Revolução Russa de 1917. Mas na disputa vence a ideia do Stalin e o Trotsky vai ter que ser exilado da Rússia nesse momento e vai ter que passar a fugir. Tá? Então o Trotsky passa desde 1924 até 1940 fugindo, se escondendo de país em país, porque o Stalin vai caçar literalmente o Trotsky. E possivelmente ele foi a mando de Stalin que o Trotsky foi assassinado em 1940 no México, tá? Aonde então acaba sendo capturado. Né? Durante essa fuga, o Trotsky vive um período bastante intenso, né, no México e vive e mora, né, junto com o Diego Rivera e a Frida Kahlo, né, dois famosos artistas mexicanos que vão marcar a história do século XX, simpatizante das ideias comunistas. Né? Ele vai viver um tempo com este casal, né, que tem uma história interessante dessa relação entre os três. Inclusive indico assistirem o filme Frida Kahlo, que mostra um pouquinho, conta e mostra um pouquinho o Trotsky aí na história, né, biográfica da Frida a partir daí, tá? Pessoal, então a partir de 1924, quem assume o governo da União Soviética então é o Stalin. Joseph Stalin, né, passa a ser o grande líder desse país até 1953, na sua morte. Durante todos esses anos, o Stalin vai comandar, né, a União Soviética literalmente com mãos de ferro a partir daí. Tá? Então vai eliminar toda a oposição política ou quem lhe fizesse algum tipo de ameaça. Vai perseguir inclusive os seus antigos companheiros, né, eliminando qualquer um que fizesse qualquer tipo de sombra ao seu poder nesse sentido. Em 1933, ele instaura os famosos processos de Moscou, aonde vai eliminar todos os seus adversários políticos, intelectuais, né, qualquer um que fizesse qualquer tipo de oposição ou crítica ao governo dele, à forma que ele governava. Então ele vai eliminando e vai construindo um Estado extremamente autoritário. Ele substitui a NEP pelos planos quinquenais, onde ele estabelecia metas para a economia russa, né, a médio e longo prazo a partir daí. Isso resultou em saldos bastante positivos para a economia. Tá? No campo, ele dá início a um processo de coletivização, tá, da agricultura, então não existe propriedade privada, o uso da terra de forma coletiva. Isso vai transformar a União Soviética, através desses planos quinquenais, em uma das grandes potências econômicas que nós temos durante o século XX, né? Principalmente a primeira metade do século XX, a partir daí. Tá? Mas isso não compensa a ideia do Stalin comandar o partido, então, e a União Soviética de forma extremamente firme, né? Qualquer tipo de pessoa que fizesse menção, né, ou não concordasse com as ideias dele era extremamente perseguido, né? E ele também utiliza, né, como forma de controle a cultura de forma bastante planejada, né, para que as pessoas construíssem uma forma de pensar parecido com aquele dos seus interesses a partir daí. Tá bem? Próximo vídeo a gente dá continuidade então aos desdobramentos da Revolução Russa.